Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, com todos nós. No mês de maio nós estamos lembrando das famílias, é o mês que as igrejas comemoram o mês da família. E eu queria conversar, a minha conversa com vocês hoje é sobre família e mais sobre a minha família, sobre o que eu tenho visto e vivido sobre família, a minha família e família de pessoas próximas da gente, né? Nesse contexto vou estar discorrendo um pouco do que eu tenho vivido. Mas antes de começar a minha conversa com vocês, eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus, lá em Efésios 5, 22 e 25. Efésios 5, 22 diz o seguinte: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, como se fosse para o Senhor, né? Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ainda em Efésios 6, do versículo 1 ao 4, diz o seguinte: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Porque te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. No versículo 4, E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor, nos ensinamentos do Senhor. Nós temos na Palavra de Deus conhecimento, né, de o quanto a Bíblia nos ensina a viver como família, como pessoas. Temos visto no Velho e Novo Testamento tantas famílias que deram certo e tantas famílias que também não deu certo, né? Bom, para contar da minha família, eu vou começar então dizendo que eu nasci num lar não cristãos, meus pais muito humildes, lavradores, né? Mas tivemos uma família feliz, dentro dos padrões, né? Apesar de não conhecer esse Deus verdadeiro que eu conheço hoje, eu sinto muito por meus pais não ter conhecido o Evangelho, não ter alcançado meus pais, e para ter um Deus verdadeiro como esse que vivo hoje, que vivemos hoje. Meus pais eram tementes a Deus, né? Eles falavam sempre de Deus, né? Mas não desse Deus que eu conheço, que conhecemos hoje. Foi uma família que a gente vivemos muitos momentos felizes, nesse percurso de vida teve bastante diferenças na nossa família. Alguns irmãos meus saíram fora dos padrões de família, buscaram outros caminhos. Meus pais tiveram 11 filhos, né? É um time de futebol, né? Meninos e meninas. Duas crianças morreram ainda bebês, e depois, mais tarde, tive 2 irmãos que morreram, um de acidente de carro, com 17 anos, e um já depois dos 35, já era casado e pai. A gente viu o quanto sofre uma família, não é, quando há alguns desajustes, né, principalmente como algum membro se desajusta da família, não é bem ajustado da família. A gente viu o preço que meus irmãos pagaram por desajustarem dos princípios de família, dos princípios de ser humano, né? Foram para um caminho errado, né? E minha mãe sofreu muito, meu pai sofreu muito, minha mãe sofreu mais ainda porque meu pai não viu a última morte do meu irmão que já era casado, né? E teve esses encalços na família, né? E uma família de 11 pessoas não cristãs, a diversidade foi bastante grande, né? Não que não fomos felizes por muito tempo. Papel de pai, mãe e filhos na família, isso é muito importante, né? E a gente percebeu que ao longo dessa caminhada, meus pais tiveram bastante dificuldade para criar os filhos, e nessa caminhada a gente viu o quanto uma família, a diversidade de acontecimentos que há na família, né? Meus pais perderam filhos, sofreram bastante. Quando os filhos desobedecem aos pais ou saem fora dos trilhos, os pais sofrem muito, muito mesmo. Alguns se expõem, outros se guardam, né? Mas nós podemos causar sofrimentos para os pais.
Eu imagino então como nós entristecemos o coração de Deus quando desobedecemos a Deus, né? Que é nosso Pai. Eu diria que uma família, para ser perfeita, tem que estar ajustada na palavra de Deus, tem que viver à luz da palavra de Deus. Bom, eu conheci a minha mulher quando casei, família que tinham princípios bíblicos, mas escutam bem, tinham princípios bíblicos. Alguns serviam a Deus verdadeiramente, mas tinham alguns dispersos. Até iam na igreja, mas tinham só princípios bíblicos. Ter princípios bíblicos não tem muito a ver, não. Nós temos que ter esse princípio bíblico e viver esse princípio bíblico, não ficar só no princípio. Vamos chegar nos finalmente, né? Tá? Eu diria que então, que uma família só é perfeita quando conhece o amor perfeito, quando conhece o amor de Deus, amor de pai e mãe é perfeito. Eu tive amor de pai e mãe, era um amor muito grande que eles tinham pela gente, tá? O amor de pai e mãe, assim como os animais, muitos animais têm e brigam pelos seus filhotes, né? Meus pais tinham muito amor para conosco, mas ele não é, o amor de Deus é o perfeito, né? A Bíblia nos incita a buscar o amor perfeito, a buscar o amor de Deus. Então, o que eu queria deixar né, para estarmos pensando é sobre o amor de Deus, sobre o amor bíblico, sobre o amor da Bíblia, em criar nossos filhos, em ser obediente como filhos aos nossos pais, baseado na palavra de Deus. O que Deus tem para nos dizer sobre a nossa obediência, sobre nós vivemos em família, né? Eu tenho duas famílias cristãs, né? Uma em Campinas, quando eu nasci na Igreja Batista, nasci como cristão na Igreja Batista, então tem alguns irmãos lá que ainda visitam ainda, né? São já meio de idade igual eu, mas tem muitos irmãos na Igreja Batista, e aí vim para Bonifácio, e essa família da IPI de Betânia me acolheu, né? Então tem uma segunda família cristã também, tá? Eu agradeço a Deus por isso, né? Porque estou servindo a Deus com meus irmãos aqui na IPI de Betânia. E deixar esse pensamento para todos, né, que vão ver essa live, né, que vamos estar meditando a palavra de Deus, vamos estar avaliando nossas famílias, para onde que eu tenho me conduzido, para onde que eu estou conduzindo as minhas famílias, para onde que eu estou conduzindo as famílias da igreja, quais são ou qual a marca que eu vou deixar sobre a face da terra quando eu partir. Eu queria desejar uma feliz semana, ótimos dias, que Deus continue abençoando a todos os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, um abraço a todos e até qualquer hora, querendo Deus.